Você já sentiu que estava fazendo tudo certo e que exatamente por isso algo não fechava. Não era dúvida, não era preguiça. Era uma espécie de atrito silencioso entre o que você sabia que deveria funcionar e o que continuava não funcionando. E a coisa mais estranha era que quanto mais você tentava resolver esse atrito com mais intenção, mais clareza, mais foco, mais ele crescia. Não de forma dramática, de forma quieta. Como uma frequência que você não consegue ouvir, mas que vibra o tempo todo dentro das paredes. Você foi atrás das explicações. Mergulhou nas ideias que diziam que seus pensamentos criam sua realidade. Fez o trabalho. Repetiu as afirmações. Visualizou com detalhe, com sentimento, com convicção. E às vezes funcionou. Funcionou de um jeito que parecia confirmar tudo. Mas depois voltou ao mesmo lugar, com a mesma sensação de que alguma coisa estava faltando. Uma camada mais funda que ninguém estava nomeando direito. Isso que você estava sentindo não era fracasso, era inteligência. Era o reconhecimento de que algo na estrutura do argumento não estava completo, de que a explicação que foi dada para o que você estava experienciando era verdadeira em parte, mas não o suficiente, como um mapa que acerta os países, mas erra as cidades. Útil até o ponto em que você realmente precisa chegar em algum lugar, e o que faltava não estava no seu esforço, estava na premissa. Existe uma diferença enorme entre seus pensamentos criam sua realidade e o que a física quântica realmente diz. E essa diferença não é apenas técnica, ela é a diferença entre uma vida inteira de esforço na direção errada e a possibilidade de parar completamente. Não porque você desistiu, mas porque finalmente entendeu de onde a criação realmente começa. A lei da atração, da forma como foi popularizada, parte de uma intuição real, mas a distorce numa direção que garante frustração para a maioria das pessoas que a levam a sério, porque ela coloca o ato consciente, o pensamento, a visualização, a afirmação, no centro do processo. E a física quântica, a real, a que acontece em laboratório e não em livros de autoajuda, diz o oposto. O que determina o que você experiencia não é o que você pensa conscientemente, é o que você é. Isso soa parecido, mas não é. E para entender a diferença com a profundidade que ela merece, precisamos ir a um lugar que a maioria das pessoas nunca visita quando está lendo sobre manifestação. Precisamos ir ao começo, não ao começo das técnicas, mas ao começo do próprio conceito de realidade. Porque uma vez que você entende como o real é construído, as perguntas sobre como mudar o que você experiencia ficam completamente diferentes. Elas ficam mais silenciosas, mais profundas e, estranhamente, mais fáceis. Não no sentido de simples, no sentido de inevitável. Porque quando a coisa certa finalmente encaixa, ela não soa como aprendizado, soa como lembrança. Tem algo que aconteceu na física no início do século XX que nunca foi devidamente absorvido pela cultura popular. E esse não absorvimento é responsável por muita confusão que ainda se arrasta hoje, inclusive em espaços espirituais que tentam usar a ciência como validação. Os físicos descobriram, ao observar o comportamento de partículas subatômicas, algo que desafiava completamente o modelo que a humanidade tinha da realidade. O modelo anterior, o que Newton formalizou e que ainda governa nossa intuição cotidiana, dizia que as coisas existem, que um elétron está em algum lugar, que se você não está olhando para ele, ele continua lá, onde estava, fazendo o que estava fazendo. Simples, sólido, previsível. O que os experimentos mostraram foi diferente. O elétron, quando não observado, não está em nenhum lugar específico. Ele existe como uma nuvem de probabilidades, uma função matemática que descreve não onde ele é, mas onde ele poderia ser, com qual probabilidade, em qual momento. Ele está literalmente em múltiplos estados ao mesmo tempo, até que algo ou alguém interaja com ele de alguma forma. E no momento dessa interação, algo acontece que não tem paralelo em nenhuma física anterior. A nuvem colapsa. O campo de possibilidades se fecha num único ponto. O elétron aparece em um lugar. Isso se chama colapso da função de onda. E é um dos fenômenos mais documentados, mais testados e mais desconcertantes de toda a história da ciência.
Não porque os físicos escolheram achá-lo desconcertante, mas porque ele contradiz de frente o que parecia ser a estrutura básica do real. O que ele diz no nível mais bruto é que a realidade em seu nível mais fundamental não existe como coisa fixa até que seja observada. E observada aqui não significa necessariamente que um humano olhou para ela. Significa que houve interação, que o sistema entrou em contato com outro sistema, de forma que informação foi trocada. Agora vem a parte que a cultura New Age pegou e simplificou de um jeito que distorce tudo. A conclusão que proliferou foi: você é o observador. Então você colapsa a realidade. Então seus pensamentos criam o que existe. Então basta pensar nas coisas certas e elas aparecem. Essa cadeia de raciocínio tem um problema, um grande. O observador na física quântica não é o ser humano consciente deliberando sobre o que quer manifestar. O observador é qualquer interação física, qualquer coisa, um fóton, uma molécula de ar, um campo eletromagnético fraco. A observação no sentido quântico está acontecendo o tempo todo, em todos os lugares, independentemente do que você está pensando, ou querendo, ou sentindo. O universo não está esperando pela sua intenção consciente para decidir o que colapsar e baixar. A inteligência canalizada por Daryl Anka, que se tornou uma das vozes mais distintas sobre essa interseção entre física e espiritualidade, diz exatamente isso, mas de uma forma que a maioria das pessoas que o ouve não absorve completamente. Porque ele diz algo que contraria de frente a premissa central da lei da atração. Ele diz: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E a diferença entre essas duas frases não é poética, é estrutural. É a diferença que muda tudo. Quer é uma função da mente consciente. É uma função do campo total do que você é, incluindo o que está abaixo da consciência, incluindo os padrões gravados antes de você ter linguagem para nomeá-los, incluindo a frequência que você emite sem saber que está emitindo, incluindo tudo o que você acredita que é verdade sobre si mesmo e sobre o que é possível para você. Então, quando a lei da atração diz: pense nos pensamentos certos e você atrairá as coisas certas, ela está colocando a solução no nível errado. Ela está dizendo que a mudança acontece no nível do pensamento consciente. E a física quântica, lida corretamente, diz que o que determina o colapso, o que determina o que se torna real, é o padrão total do campo, não a intenção do momento. Isso é perturbador e libertador ao mesmo tempo. É perturbador porque invalida todo um conjunto de técnicas em que muita gente investiu muito de si mesma. Horas, anos, esperança real. E é libertador porque explica por que essas técnicas frequentemente não funcionam da forma esperada. E aponta para onde a mudança real acontece. Para um lugar muito mais próximo, muito mais acessível, muito mais honesto. Vamos desacelerar aqui por um momento, porque essa diferença entre o que você quer e o que você é precisa de espaço para ser sentida, não só entendida. Pense numa vez em que você queria algo muito, genuinamente queria, e fez tudo o que sabia para se alinhar com aquilo. Afirmou, visualizou, agiu como se já tivesse, e em algum momento no meio do processo sentiu uma espécie de resistência interna, não de dúvida exatamente, mas de algo que não se movia, como tentar empurrar água. Essa resistência não era falha de técnica, era informação, era o campo total de quem você era naquele momento, respondendo com honestidade sobre qual era sua frequência real, não a frequência que você estava tentando construir conscientemente. A frequência que estava gravada em camadas mais fundas, nos padrões que seu sistema nervoso aprendeu como verdade sobre o que o mundo faz com pessoas como você. A física quântica não confirma que pensar em coisas boas traz coisas boas. O que ela confirma é muito mais estranho e muito mais profundo, que o observador e o observado não são sistemas separados, que a consciência não está apenas recebendo a realidade, ela é parte da estrutura que constitui o que chamamos de real. E aqui é onde Bashar entra com uma precisão que poucos comunicadores espirituais têm. Ele não diz que você precisa de mais técnicas, ele diz que você precisa de mais ser.
que o trabalho não é adicionar camadas de intenção sobre o que você já é. O trabalho é remover as camadas do que você não é, as identidades, os programas, as crenças sobre si mesmo que foram adotadas sem exame e que agora funcionam como interferências entre o que você é no nível mais fundamental e o que se manifesta como experiência. Isso não soa como lei da atração, soa como quase o oposto, porque na lei da atração, você está constantemente tentando se alinhar com algo que está fora de você, um objetivo, uma versão futura de si mesmo, uma realidade desejada que ainda não chegou. Você está sempre em relação com algo que ainda não tem. No que Bashar descreve e no que a física quântica lida sem romantizações aponta, o alinhamento não é com algo fora, é com o que você já é. O movimento não é em direção a, é de volta a. Existe uma implicação enorme nessa inversão que a maioria das pessoas passa sem notar. Se você está tentando atrair algo que ainda não tem, você parte da premissa implícita de que você ainda não é o que precisa ser para tê-lo, que há uma distância entre você e aquilo. E quanto mais você foca nessa distância, mesmo que seja para superar ela, mais você a afirma como real, mais você confirma para o campo que você é que a distância existe. E o campo responde com a experiência de distância. A física quântica, especificamente o princípio da superposição, diz algo diferente. Diz que todas as versões possíveis de você existem simultaneamente como potencial. A versão que tem o que você deseja não é uma versão futura que você ainda não é. É uma versão paralela que já existe. O colapso que precisa acontecer não é de criação, mas de seleção, de identificação, de tornar-se o tipo de campo que colapsa aquela versão específica em vez de continuar colapsando as outras. Isso não é apenas linguagem diferente para a mesma coisa. É uma mudança de sistema operacional. E começa a fazer sentido porque tanta gente que trabalha seriamente com manifestação chega num ponto de saturação, de estafa espiritual, de um cansaço específico que não é falta de fé, mas excesso de esforço na direção errada. Porque trabalhar constantemente para atrair o que você quer é exaustivo, de uma forma que o alinhamento com o que você já é, não é. A perseguição consome. O retorno a si mesmo restaura. Deixa isso pousar um instante. Existe uma distinção que Bashar faz com uma frequência que parece quase redundante, até que você entende o peso dela. A diferença entre estado e ação. A cultura de manifestação colocou o peso na ação, nos passos, nas práticas, na disciplina diária de manter a frequência alta, como se a realidade desejada fosse um prêmio que você ganha por manter a consistência do esforço, como se o universo tivesse um placar e você precisasse acumular pontos suficientes. E Bashar diz repetidamente que a ação que vem do estado errado não produz o resultado que a mesma ação viria do estado certo. Que a ação não é o motor da mudança, é o efeito do estado. E que forçar a ação sem o estado é como tentar fazer uma máquina funcionar sem energia. Você pode aplicar mais força do lado de fora, mas a máquina não muda porque o problema não está no lado de fora. Isso converge com o que a neurociência contemporânea está descobrindo sobre como os sistemas de crença operam no cérebro. Quando você tem uma crença profunda sobre o que é possível para você, não um pensamento, uma crença, uma coisa gravada no corpo como certeza, seu sistema nervoso a trata como fato, não como possibilidade, como fato, e começa a filtrar a experiência para confirmar esse fato. Literalmente não processa as evidências que contradizem a crença, da mesma forma que processa as que a confirmam. Isso não é metafísica. Isso está documentado em décadas de pesquisa cognitiva. É como o sistema funciona. Você tem uma crença, essa crença cria um filtro perceptivo, e o filtro garante que você continue vendo o mundo de uma forma que confirma a crença. Não porque o mundo é objetivamente assim, mas porque você literalmente não está recebendo a informação que contradiz a crença, com a mesma clareza com que recebe a que a confirma. Isso é que significa que você pode estar numa situação em que todas as evidências externas apontam para uma possibilidade, mas seu sistema interno simplesmente
não as registra com a mesma força porque elas contradizem a crença mais profunda sobre quem você é. E nenhuma quantidade de pensamentos positivos conscientemente aplicados muda isso, porque o pensamento positivo consciente está operando num nível diferente do sistema, onde a crença está gravada. É como tentar debugar o software de um computador enquanto o problema está no hardware. Isso explica a experiência que quase todo mundo que trabalha com manifestação tem em algum ponto. A sensação de estar fazendo tudo certo na superfície, enquanto alguma coisa mais funda permanece exatamente onde estava. Como estar pintando a parede de uma casa enquanto a fundação racha. A lei da atração diz: pinte mais, com mais convicção, com mais cor. O que Bashar diz, e o que a ciência confirma de outras formas, é: pare de pintar. Olhe para a fundação, não para consertá-la com mais força, para entendê-la com honestidade. E aqui chega a coisa que poucos estão dispostos a ouvir. O entendimento honesto da fundação frequentemente revela que o que você está tentando manifestar não é o que você genuinamente quer. É o que você acredita que vai resolver o que você genuinamente precisa. E são coisas muito diferentes. A pessoa que está tentando manifestar abundância financeira com toda a seriedade, com toda a dedicação, pode estar no nível mais profundo, tentando resolver uma sensação de não ser suficiente, de não merecer, de não ser seguro. E nenhuma quantidade de dinheiro manifesto resolve isso, porque o dinheiro era o símbolo da solução, não a solução em si. E parte de você sabe disso. E essa parte que sabe, cria a resistência que a outra parte que está tentando não consegue superar. Bashar coloca isso de uma forma que continua a fazer eco depois que você ouve. Você não precisa do objeto do seu desejo. Você precisa do estado de ser que você acredita que esse objeto vai lhe dar. E você pode ter esse estado agora, diretamente, sem o intermediário. Isso não é dizer que as coisas externas não importam. É dizer que elas não são a fonte do estado. São o reflexo do estado. E aqui finalmente chegamos ao ponto onde a física quântica não confirma a lei da atração. Ela a contradiz em algo fundamental. A lei da atração, em sua versão popular, diz que a realidade segue a intenção, que o campo externo responde ao desejo interno, que você coloca energia em algo e o universo traz aquilo até você como se fosse um serviço de encomendas cósmico. A física quântica, especialmente quando vista através da lente de físicos que levaram suas implicações filosóficas a sério, diz algo completamente diferente. Ela diz que não existe separação real entre você e o que você chama de realidade externa, que a divisão entre o que está dentro de mim e o que está lá fora é uma convenção útil para a vida cotidiana, mas não uma verdade fundamental sobre a estrutura do real. David Bohm, um dos físicos quânticos mais profundos do século XX, desenvolveu o conceito de ordem implícita e ordem explícita para descrever isso. A ordem explícita é a que podemos ver, as coisas separadas, os objetos distintos, a realidade como aparece. A ordem implícita é o substrato não local, não separado, do qual tudo emerge como expressão. E a ideia central de Bohm era que a separação que experienciamos na ordem explícita não é fundamental. É uma expressão particular de algo mais profundo, que é, em sua natureza, inteiro, não dividido. O que isso significa em termos práticos é que não existe um você separado tentando atrair uma realidade separada. Existe um padrão de ser que se manifesta simultaneamente como experiência interna e como mundo externo. Eles não são dois sistemas que se influenciam, são dois aspectos do mesmo processo. Quando você entende isso, a pergunta "como eu faço para atrair X?" dissolve. Porque não há um você aqui tentando trazer um X de lá. Há apenas um padrão de ser, que se expressa consistentemente em todas as direções ao mesmo tempo, tanto como o que você chama de mundo interno, quanto como o que você chama de mundo externo. A questão real, então, não é como eu mudo o que estou atraindo. É o que há no padrão do meu ser que está gerando essa expressão específica de realidade. Essa pergunta vai mais fundo e tem respostas mais reais. Porque ela não te pede para adicionar intenções positivas em cima do que você é. Ela te pede para olhar com honestidade para o que você é.
incluindo as partes que você prefere não ver, incluindo os padrões que você tem vergonha de reconhecer, incluindo as definições que você construiu como proteção e que agora limitam. Bashar usa um conceito que ele chama de definições. Ele diz que o que você experiencia não é determinado pelo que acontece com você, mas pelas definições que você atribui ao que acontece. E essas definições, a maioria das quais você adotou antes de ter a capacidade de escolhê-las conscientemente, são o que geram sua frequência real, não as afirmações, as definições. Se você tem uma definição de si mesmo como alguém que tem que lutar para conseguir as coisas, então pode passar anos afirmando abundância, enquanto a definição subjacente continua gerando experiências de luta, porque a definição é mais funda que a afirmação. A definição é o que você é, a afirmação é o que você está tentando querer ser, e o campo, seja ele chamado de campo quântico, de lei da atração, de universo, de Deus, responde ao que você é, não ao que você está tentando querer ser. E isso é o que muda tudo. Porque se a mudança real não acontece no nível das técnicas, e sim no nível das definições, no nível do que você fundamentalmente acredita que é verdade sobre si mesmo e sobre a realidade, então o trabalho é radicalmente diferente do que foi apresentado. Não é de construção, é de clareza. Não é de adicionar, é de reconhecer. Existe algo que já está acontecendo dentro de você agora, enquanto você está nesse espaço com essas ideias. Não como emoção intensa, como uma quietude que reconhece algo, como a sensação de que uma peça que não encaixava direito acabou de encontrar seu lugar. Esse reconhecimento, essa sensação específica de algo que já estava lá, mas que nunca tinha sido nomeado assim, é exatamente o que estamos apontando. Porque a física quântica, quando entendida corretamente, não te dá um novo sistema para trabalhar. Ela te mostra por que os sistemas que você estava usando estavam operando na camada errada. E isso não é derrota, é liberação. Deixa eu pegar um exemplo concreto que vai fazer essa diferença mais tangível do que qualquer argumento teórico consegue. Imagine duas pessoas que estão tentando mudar sua situação financeira. Ambas leram os mesmos livros, ambas aplicam as mesmas práticas. Ambas estão sinceramente comprometidas e genuinamente acreditam que a mudança é possível. A primeira pessoa aplica as práticas em cima de uma definição de si mesma como alguém que merece abundância, que é naturalmente próspera, que a riqueza flui através dela como expressão de quem ela é. Ela nem sempre pensa isso conscientemente, mas no nível mais fundamental, no nível do que seu sistema nervoso tratou como verdade por anos, é o que está gravado. Ela cresceu vendo pessoas ao seu redor como ela prósperas. Ou teve alguém em algum momento que reforçou que ela era capaz, que era merecedora, que as coisas poderiam ser fáceis para ela. A segunda aplica as mesmas práticas em cima de uma definição de si mesma como alguém que cresceu sem muito dinheiro, que as coisas sempre foram difíceis para pessoas da sua família, que há algo que precisa ser provado ou conquistado antes de merecer o que deseja, que dinheiro fácil é suspeito, que pessoas como ela não são o tipo que fica rico. Essa definição também não está sempre consciente, mas está operando, está no fundo, está gerando a frequência real que o campo responde. A primeira vai experienciar as práticas como naturais, como confirmatórias de algo que já é. Quando ela visualiza prosperidade, a visualização ressoa com algo que já está no corpo. Quando ela afirma abundância, a afirmação encontra um substrato que a recebe. A segunda vai experienciar as mesmas práticas como esforço. Como tentar fazer alguma coisa acontecer que resiste. A visualização vai ser agradável no momento, mas vai haver sempre um sussurro no fundo que diz: mas na vida real, não é assim. Não porque uma tem mais fé ou mais disciplina, porque uma está alinhada com o que é, e a outra está tentando construir o que ainda não é, por cima de algo mais fundo que diz que não pode ser. A questão que a física quântica e Bashar convergem em apontar é essa segunda definição. De onde ela veio? Foi escolhida ou foi absorvida? E se foi absorvida sem exame, pode ser examinada e substituída por algo que corresponda mais ao que você genuinamente é no nível mais fundamental,
antes de qualquer história. Porque o que Bashar diz, e isso é o coração do que ele ensina, é que no nível mais fundamental, você não é a sua história. Você não é os seus condicionamentos. Você não é as definições que absorveu da sua família, da sua cultura, das suas experiências mais difíceis. Você é consciência, pura, antes de qualquer história. E as definições são objetos dentro da consciência. Não são a consciência em si. Isso tem uma implicação que parece óbvia quando você ouve, mas que é profundamente contraintuitiva quando você tenta aplicá-la. Você pode escolher definições diferentes. Não porque você vai pensar positivo sobre si mesmo, mas porque você pode reconhecer que as definições que tem agora não são verdade fundamental sobre quem você é. Elas são padrões que foram adotados em algum momento por razões que faziam sentido então, mas que você pode examinar agora com os olhos abertos. Isso é diferente de afirmação. Isso é mudança de sistema operacional. E quando o sistema operacional muda, as ações que fluem dele são diferentes. As oportunidades que você percebe são diferentes. As pessoas que entram na sua vida são diferentes. Não porque você mandou uma intenção para o universo e ele respondeu como um serviço de entrega, mas porque você é genuinamente diferente. E o campo que você é, que nunca foi separado do que você chama de mundo externo, expressa isso de forma consistente. Deixa eu trazer aqui algo que ajuda a ancorar isso em território ainda mais concreto. Existe um experimento famoso em física quântica chamado de experimento da dupla fenda. Você provavelmente já ouviu falar. Um elétron é disparado em direção a uma barreira com duas fendas. Do outro lado da barreira, há uma tela que registra onde o elétron bate. O que os físicos esperavam era que o elétron passasse por uma ou outra fenda e que os padrões de impacto na tela fossem simplesmente dois agrupamentos correspondendo a cada fenda. Como se você jogasse bolinhas de gude numa parede com dois buracos. O que eles encontraram foi completamente diferente. O elétron se comportava como uma onda, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e criando um padrão de interferência na tela. O tipo de padrão que você só consegue com ondas interagindo com ondas. Mas aqui vem a parte que faz a cabeça doer. Quando os físicos instalaram detectores para observar qual fenda o elétron realmente passava, o padrão de interferência desapareceu. O elétron parou de se comportar como onda e começou a se comportar como partícula, como se soubesse que estava sendo observado. Não é que os detectores criaram alguma perturbação física significativa que mudou a trajetória do elétron. A perturbação era mínima. O que mudou foi a presença da possibilidade de conhecimento. A possibilidade de que a informação de qual caminho foi tomado estivesse disponível, mesmo que ninguém estivesse ativamente prestando atenção. Mesmo que a informação nunca fosse lida por ninguém. A simples possibilidade de que pudesse ser lida era suficiente para mudar o comportamento. Essa é uma das descobertas mais desconcertantes da física moderna. E ela tem implicações filosóficas que os próprios físicos ainda debatem ferociosamente, décadas depois. O que ela aponta, no mínimo, é que o conceito de realidade independente do observador é uma simplificação que o universo no nível quântico não suporta. Alguma coisa sobre o processo de observação, sobre a possibilidade de conhecimento, altera o que é real. Isso não é seus pensamentos criam realidade. É algo muito mais sutil e muito mais estranho. É que a separação entre observador e observado não é tão absoluta quanto nossa experiência cotidiana sugere. Que consciência e matéria não são dois sistemas separados onde um influencia o outro externamente. Eles estão entrelaçados de uma forma que nossa física mais precisa ainda não sabe descrever completamente. E é aqui que Bashar faz sua conexão mais interessante e mais precisa. Ele diz que o que os físicos chamam de superposição, a existência simultânea de múltiplos estados antes do colapso, é o que no nível de consciência chamamos de possibilidade. E que o colapso, o momento em que uma possibilidade específica se torna real, é determinado não pela intenção de querer algo, mas pela identidade de quem você é. Não é o que você quer que colapsa a função de onda. É o que você é que determina qual potencial colapsa para você. Isso tem uma implicação prática que parece deceptivamente simples.
Trabalhe no nível do ser, não no nível do querer. Mude quem você é, não o que você está tentando atrair. Mas trabalhar no nível do ser é muito mais desafiador do que trabalhar no nível do querer. Porque trabalhar no nível do querer tem começo, meio e fim. Você define o que quer, aplica as técnicas, espera os resultados. Tem a estrutura confortável de um projeto. Tem métricas, tem passos. Trabalhar no nível do ser não tem essa estrutura, porque não é um projeto. É uma investigação contínua de quem você é. Uma disposição de olhar com genuína curiosidade para o que está operando abaixo da superfície. Uma honestidade consigo mesmo que não tem conforto fácil e não tem chegada definitiva. E aqui é onde muitas pessoas recuam, porque é mais confortável aplicar uma técnica do que examinar uma crença. Mais fácil visualizar o futuro do que olhar honestamente para o presente. Mais tranquilizador pensar que você está vibrando na frequência certa do que perguntar o que você realmente está sendo, que está gerando o que experiencia. Mas Bashar não diz isso para criar culpa. Ele diz o oposto. Ele diz: se você está gerando o que experiencia, então você tem o poder de gerar algo diferente. Não como punição ou responsabilidade pesada, como fato fundamental sobre a natureza da consciência, como a estrutura mais básica de como a realidade funciona e como você pode trabalhar com ela ao invés de contra ela. Você não é vítima do campo quântico. Você é o campo quântico. E a diferença entre essas duas posições é literalmente a diferença entre uma vida inteira de tentar mudar o que acontece com você e uma vida de ser o que você genuinamente é. Existe um ponto em que essa conversa deixa de ser teoria e começa a ser experiência. E vale a pena reconhecer esse ponto quando ele aparece, porque é onde a mudança real começa a ter lugar. Você provavelmente já teve esse ponto, uma vez ou várias. Um momento em que algo se encaixou de um jeito que não dependia de esforço, em que uma oportunidade apareceu de um jeito que parecia impossível de ter sido planejado conscientemente, em que as peças se reuniram com uma precisão que fazia a lógica normal gaguejar, em que você estava no lugar certo, com a pessoa certa na hora certa, de uma forma que parecia improvável demais para ser coincidência. Esses momentos são frequentemente explicados como sorte, coincidência ou às vezes como confirmação de que a manifestação funcionou. Mas se você prestar atenção no que você era nesses momentos, não o que você estava pensando, mas o estado de ser que você estava habitando, vai notar algo consistente. Nesses momentos, você geralmente não estava tentando, estava simplesmente sendo, com uma qualidade específica de ser, uma leveza, uma abertura, uma espécie de presença sem tensão que é quase impossível de manter conscientemente, porque qualquer tentativa de mantê-la conscientemente introduz a tensão que a desfaz. E isso é o que Bashar chama de estado de alta frequência. E ele não é produto de esforço, é produto de alinhamento, de não estar em conflito com o que você genuinamente é. O problema é que a maioria das pessoas chega a esses estados por acidente, por um momento de descanso do esforço, por uma distração que soltou a tensão, por um dia em que você simplesmente não tinha energia para manter as preocupações e a leveza entrou pela brecha. E quando saem deles, tentam recriá-los com técnicas. Tentam construir de volta o estado que apareceu quando pararam de construir. E as técnicas às vezes funcionam parcialmente, mas nunca com a mesma fluidez do estado espontâneo, porque o estado espontâneo não dependia de técnica, dependia de ausência de resistência. E resistência, no sentido em que Bashar usa, não é emoção negativa. É a fricção entre o que você é, no nível mais fundamental, e o que você está tentando ser, no nível da escolha consciente. Quando essas duas coisas estão alinhadas, quando o que você quer conscientemente é também o que você é profundamente, não há resistência. As coisas se movem com uma facilidade que parece quase injusta para quem está de fora observando. Aquela pessoa que parece ter sorte em tudo, geralmente não está trabalhando mais que você. Está trabalhando de um lugar onde há menos fricção interna. Quando estão desalinhadas, quando o que você quer conscientemente contradiz o que você é em níveis mais profundos, há a parede invisível.
o esforço sem resultado, a sensação de estar fazendo tudo certo sem que nada mude, a exaustão específica de quem está produzindo muito sem progredir. A física quântica não diz que você pode escolher qualquer realidade se apenas pensar com força suficiente. Ela diz que a realidade que você experiencia é uma expressão do que você é. E o que você é pode ser investigado, pode ser compreendido e pode mudar, não por força, mas por clareza. Tem algo aqui que vale pausar para absorver, porque é onde a coisa começa a mudar de direção, de forma que você vai sentir mais no corpo do que no raciocínio. A cultura de crescimento pessoal, seja ela espiritual ou secular, tem uma obsessão com o futuro, com quem você vai ser, com o que você vai ter, com a versão melhor de si mesmo que está esperando do outro lado das práticas certas, do comprometimento suficiente, do trabalho interior que você ainda não fez, mas que precisa fazer para ser o tipo de pessoa que merece o que deseja. E essa obsessão com o futuro tem um efeito colateral que raramente é nomeado. Ela torna o presente constantemente inadequado. Se você está sempre se alinhando com uma versão futura de si mesmo, o que você está fazendo implicitamente com a versão presente? Está dizendo que ela não é suficiente, que precisa ser melhorada, que tem algo nela que precisa ser corrigido antes que a realidade desejada possa aparecer. E o campo, seja ele chamado de campo quântico, de lei da atração, de universo, de Deus, responde a isso com perfeita fidelidade. Confirma que você não é suficiente, que precisa mudar, que há uma distância entre quem você é e o que você quer. Essa é a armadilha central do crescimento pessoal, como foi vendido. E é a razão pela qual tanta gente comprometida e sincera passa anos em práticas que deveriam liberar e se sente cada vez mais presa, cada vez mais distante, cada vez mais cansada de um esforço que não parece ter fim. O que Bashar propõe, e o que a física quântica lida sem romantizações aponta, é algo radicalmente diferente. Comece do suficiente, não como estratégia, como fato. Você já é completo como é agora. Não como motivação ou como acolhimento gentil do tipo que te faz sentir bem por 2 minutos. Como estrutura real da sua existência. Como o que você é antes de qualquer história sobre o que você deveria ser. A consciência não tem graus de completude. Ela é ou não é. E você, enquanto campo de consciência, é completamente o que é, incluindo tudo o que você chama de limitações, falhas, padrões que quer mudar. Isso não significa não mudar. Significa não mudar a partir da premissa de que você está quebrado. Significa mudar a partir da premissa de que você é completo e que algumas das definições que você opera são simplesmente não alinhadas com o que você genuinamente quer experienciar. Essa distinção parece sutil. No efeito é enorme, porque mudança que vem da completude tem uma qualidade completamente diferente da mudança que vem da inadequação. A primeira é expansão, a segunda é reparação. E elas produzem experiências radicalmente diferentes, mesmo quando as ações externas parecem idênticas. Você pode fazer exatamente a mesma coisa a partir de 2 estados completamente diferentes, e a qualidade do resultado vai diferir de forma que pessoas de fora não conseguem explicar. Existe uma conversa entre Bashar e uma pessoa que pergunta sobre como trabalhar com intenções quando você sente que sua crença não é forte o suficiente. E a resposta de Bashar corta direto ao ponto. Você não precisa de crença forte. Você precisa de ausência de descrença. Isso parece a mesma coisa. Não é. Crença forte é ativa, é construída, é mantida com esforço. É a tentativa de adicionar algo que você não tem naturalmente, de convencer a mente de algo que ela, em algum nível mais fundo, ainda não aceitou como verdade. A ausência de descrença é diferente. É remover o que está na frente do natural. É deixar ir a resistência, em vez de construir convicção. É mais como tirar as mãos de algo do que apertar. É como parar de empurrar contra uma porta que não estava trancada e perceber que ela abre para dentro. E isso converge com o que os físicos encontraram na mecânica quântica de uma forma que é difícil de ignorar. O colapso da função de onda
não exige força. Não exige que você empurre a realidade para o lugar certo. Ele acontece quando a condição de observação é estabelecida, quando o sistema entra em interação com o que vai colapsá-lo, naturalmente, sem força adicional. Você não força um elétron a aparecer em algum lugar. Você estabelece as condições para que ele apareça. E ele aparece. A pergunta então não é como eu forço esse resultado. É, o que há em mim que está impedindo esse resultado de aparecer naturalmente? Essa é uma pergunta radicalmente diferente. E ela aponta para um trabalho radicalmente diferente, não de construção, mas de remoção, não de adição, mas de clarificação. O trabalho de examinar o que está impedindo, não para se punir por ter essas coisas, não para se envergonhar de padrões que você preferia não ter, mas para reconhecê-los, entendê-los e perguntar com genuína curiosidade: isso que está aqui, essa definição, essa crença, esse padrão que se repete, ele serve para mim agora? Ou está aqui por hábito, por herança, por uma proteção que uma vez fez sentido e que agora é uma armadura usada em tempo de paz? E quando você encontra essas coisas e as reconhece com honestidade, não com julgamento, não com pressa para corrigi-las, apenas com reconhecimento, algo interessante acontece. Elas perdem força, não dramaticamente, quietamente, como um nó que se desfaz quando você para de puxar as pontas, como uma tensão que estava tão presente que virou paisagem e que começa a se desfazer no momento em que você a nomeia completamente. Isso não é metáfora. Existe um corpo crescente de pesquisa em neurociência sobre como as crenças e os padrões emocionais são mantidos e liberados. E o que emerge consistentemente é que a supressão, tentar não sentir ou não pensar algo, não elimina o padrão. Frequentemente o fortalece, porque o esforço de supressão em si mantém o padrão ativo, mas o reconhecimento consciente, a observação sem julgamento do que está presente, cria as condições para que o padrão se reorganize naturalmente. Você não elimina uma definição negativa sobre si mesmo ficando positivo por cima dela. Você a libera ao vê-la claramente e perguntar se ainda é verdade. Aqui é onde Bashar vai de forma mais direta ao ponto do que quase qualquer outro comunicador que já vi nesse território. Ele diz: toda crença limitante que você tem sobre si mesmo é uma mentira que você aceitou como verdade. Não uma mentira colocada por alguém mal intencionado, não uma conspiração do universo contra você, mas uma conclusão que a mente de uma criança ou de uma pessoa em crise fez, a partir de experiências limitadas e de uma perspectiva necessariamente parcial, e que foi generalizada como verdade fundamental sobre a realidade. E ele diz: a diferença entre você e quem experiencia o que você quer experienciar não é sorte, não é capacidade inata, não é karma, não é que o universo favorece umas pessoas e não outras. É essa. Eles ou nunca aceitaram essas definições, ou em algum ponto as examinaram e as largaram. Isso soa simples, e de um certo ângulo é, mas simples não é fácil, porque as definições mais limitantes geralmente estão nas camadas mais antigas e mais protegidas. São as que construímos quando mais precisávamos de proteção. As que dizem pessoas como eu não conseguem X, ou quando as coisas boas aparecem, algo ruim sempre vem atrás, ou eu tenho que lutar para merecer qualquer coisa, ou não posso confiar que as coisas vão durar. Essas definições não são bobagens. Elas foram construídas por razões reais, em momentos reais, com evidências que, para a mente que as construiu naquele contexto, faziam sentido. E uma parte de nós ainda as honra como protetoras, como o que nos impediu de ser machucados quando éramos mais vulneráveis, quando não tínhamos outras ferramentas. Liberá-las não é trair quem você foi, é reconhecer que quem você foi precisa e merece algo diferente agora. E esse reconhecimento, essa disposição de largar uma definição que já foi útil, mas que agora limita, é o que Bashar chama de o único trabalho real. Não é visualização, não é afirmação, não é frequência positiva. É clareza sobre o que você realmente é, abaixo de tudo que você foi ensinado que era. É a disposição de questionar o que foi assumido como dado. É a honestidade de olhar para seus padrões de vida
e perguntar o que eles estão revelando sobre o que você fundamentalmente acredita. Não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. E quando você toca isso, mesmo que seja por um segundo, mesmo que seja numa clareza que escapa logo depois, você sente algo que não tem paralelo em nenhuma prática de desenvolvimento pessoal que eu já vi descrita. Você sente que a realidade que você deseja não está à frente, está aqui, como potencial, não no futuro, não num passo que você ainda não deu, mas como uma das inúmeras expressões possíveis do que você é agora, e que a única coisa entre você e essa expressão são definições. Não falhas, não karma, não merecimento ainda não conquistado. Definições que podem ser examinadas, que podem ser reconhecidas como adquiridas e não inatas, que podem ser deixadas para trás quando você claramente vê que não são você, quando você percebe que você existia antes delas e vai existir depois delas, e que elas foram apenas passageiras que ficaram tempo demais. Se isso que está sendo descrito aqui está encontrando algo em você, que você reconhece, não como ideia nova, mas como algo que de alguma forma você sempre soube, escreva nos comentários: eu sou o campo, não como afirmação para o universo, como reconhecimento para si mesmo. Existe algo que acontece quando você passa por essa reconexão com o que você é no nível mais fundamental, antes das histórias, antes das definições, antes dos padrões gravados, que não tem nome adequado na maioria das línguas. Em inglês, às vezes chamam de homecoming, volta para casa. Não é exatamente alegria, não é alívio, que é a sensação de algo pesado sendo removido. É uma qualidade de presença que reconhece a si mesma. Como olhar num espelho e pela primeira vez ver o que está lá ao invés de o que você esperava encontrar. Como a sensação específica de que você chegou em algum lugar que estava esperando por você, mas que também sempre foi onde você estava. E desse lugar, as perguntas sobre manifestação, sobre lei da atração, sobre como criar a vida que você quer, elas se reorganizam. Não desaparecem, se reorganizam. Porque a pergunta como eu manifesto o que quero pressupõe uma distância entre você e o que você quer. E quando você está em contato com o que você genuinamente é, essa distância começa a parecer uma ilusão bem construída ao invés de um fato bruto. Não estou dizendo que tudo o que você quer já está na sua vida agora. Estou dizendo que a versão de você que experiencia o que você deseja não é uma versão futura e distante. É uma versão presente e muito próxima. É uma versão que fica acessível não quando você acumula mais práticas, mas quando você remove as definições que dizem que essa versão não é você, não é possível para você, não é o tipo de coisa que acontece com pessoas como você. A física quântica, na interpretação de muitos dos seus maiores pensadores, sugere que a realidade é participativa, que você não é um espectador passivo recebendo uma realidade que existe independentemente de você, como se você fosse uma câmera registrando o que acontece lá fora, que sua consciência é constitutiva da realidade que você experiencia, é parte do processo que a produz, não apenas parte do processo que a recebe. Isso é mais estranho e mais profundo do que seus pensamentos criam realidade, porque não é sobre os pensamentos que você tem, é sobre o observador que você é. E o observador que você é não é sua mente consciente deliberando sobre intenções. É o campo total da sua consciência, incluindo o que está abaixo do que você pode ver conscientemente, incluindo os padrões gravados antes de você ter linguagem, incluindo o que você acredita ser verdade fundamental mesmo quando não está pensando nisso. Então a pergunta real, a que a física quântica e Bashar convergem para apontar, não é como eu mudo meus pensamentos. É como eu mudo o observador que eu sou. E a resposta para isso não é técnica. É a pergunta mais direta e mais honesta que você pode fazer. Quem sou eu, abaixo de tudo que aprendi que sou? Essa pergunta não tem resposta conceitual satisfatória. Ela tem uma resposta experiencial, que você encontra não pensando mais intensamente sobre ela, mas ficando quieto o suficiente para que ela responda por si mesma. Para que o ruído das técnicas, das práticas, do esforço constante de construir o estado certo, se acereneie o suficiente para que você possa perceber o que estava ali antes do ruído começar.
Tem algo que acontece no momento em que você realmente para de tentar. Não desiste. Para de tentar. São coisas diferentes. Desistir é sair do campo, virar as costas, decidir que não importa. Parar de tentar é soltar a força que você estava aplicando e simplesmente ficar com o que está presente. Com o que é agora sem pressa de transformá-lo em algo diferente. E o que está presente, quando você para de tentar, frequentemente é algo muito mais claro do que tudo que você encontrou enquanto estava tentando. Uma quietude que não é vazia, que é cheia, de uma forma diferente. Uma presença que não precisa de justificativa, que não precisa de resultado para validar sua existência. Um senso de ser que não depende de nada externo para se sustentar. Bashar chama isso de estado natural. A física quântica chama de estado de base. O misticismo de todas as tradições que sobreviveram o suficiente para refinar sua linguagem tem nomes diferentes para a mesma coisa. É o que você é antes da história. E é desse lugar que a criação real acontece. Não como projeto, como expressão, não como esforço, como desdobramento natural do que você é. Como a flor que não tenta ser flor, que é flor completamente, sem trabalho adicional, sem estratégia, sem convicção de que tem o direito de ser flor. A lei da atração diz: use o que você quer como âncora e alinhe sua energia com ela. O que emerge da física quântica lida honestamente, e do que Bashar ensina com consistência notável é diferente. Seja completamente o que você é, sem resistência. E a realidade que corresponde a esse ser se expressará com a mesma inevitabilidade com que sombra segue luz. Não porque você atraiu, porque você é. Essa diferença é o coração de tudo. Agora chegamos ao segundo ponto de pressão desta conversa. Mais fundo que o primeiro, mais quieto, mais definitivo. Existe uma coisa que pouquíssimas pessoas na cultura de manifestação e desenvolvimento espiritual falam sobre, porque ela perturba demais a narrativa de empoderamento que vem de livros e cursos. Mas Bashar fala sobre isso com uma clareza que beira o desconfortável. Ele diz: o sofrimento não acontece com você, emerge de você, não como punição, não como falha moral, mas como expressão de um conflito interno, da fricção entre o que você genuinamente é e o que você está fingindo ser. Isso é o que ele chama de resistência no nível mais profundo. Não resistência às circunstâncias. Resistência a si mesmo. Resistência à sua própria natureza. O esforço constante e inconsciente de ser algo diferente do que você é. De suprimir, esconder, negar ou transformar partes de si mesmo que foram julgadas inaceitáveis em algum ponto da história. E esse esforço consome uma quantidade extraordinária de energia. Energia que poderia estar disponível para criar, para conectar, para perceber as oportunidades que estão presentes, mas está comprometida no trabalho de manutenção da ilusão, de uma versão de si mesmo que é aceitável, que é o que os outros precisam que você seja, que não ameaça, que não decepciona, que não precisa de mais. Esse é o dreno de energia que torna as práticas de manifestação exaustivas para tanta gente. Não são as práticas em si, é que as práticas estão tentando operar com um sistema que está usando a maior parte de sua energia em outra direção, na direção oposta, na verdade. Quando você para de gastar essa energia na manutenção da ilusão, quando você começa gradualmente a autorizar a expressão do que genuinamente é, a ser honesto consigo mesmo sobre o que quer e o que sente e o que precisa, essa energia fica disponível. E o que você pode fazer com ela é radicalmente diferente do que você conseguia fazer quando estava drenado. Isso não é autoajuda motivacional. É uma descrição de como o sistema funciona, de como você funciona. E a física quântica, de novo, oferece uma linguagem útil aqui. Em sistemas quânticos, a coerência, o estado em que as partes do sistema estão alinhadas e não estão interferindo umas com as outras, é o que permite os fenômenos mais notáveis. É quando um laser funciona, não porque os fótons são especiais, mas porque estão coerentes, alinhados, movendo-se na mesma direção com a mesma fase. A incoerência, a interferência, o desalinhamento interno não é apenas ineficiente.
Ela cancela a si mesma. Quando você está internamente incoerente, quando o que você quer conscientemente está em conflito com o que você acredita ser verdade sobre si mesmo no nível mais profundo, você está literalmente cancelando sua própria potência. Não porque está fazendo algo errado, mas porque os sinais estão interferindo uns com os outros antes de sair. A coerência interna, o alinhamento entre o que você pensa, o que você sente, o que você acredita e o que você age, é o que o campo quântico responde. E ela não é produto de técnicas, é produto de honestidade, de ser o que você é sem conflito interno. Esse é o estado que Bashar descreve quando fala sobre alta frequência. Não é euforia, não é otimismo forçado, é coerência. É a sensação de que suas partes estão andando na mesma direção, de que o que você está sendo na superfície corresponde ao que você é nas profundezas. Não se consegue isso fabricando pensamentos positivos. Se consegue removendo as camadas de o que você não é, as definições que criam o conflito, as identidades que exigem manutenção, os padrões que prometeram proteção e entregaram prisão. E aqui é onde o vídeo começa a encerrar seu caminho, não chegando ao fim, mas chegando ao ponto de partida do que vem depois. Porque o que está sendo descrito aqui não é uma nova técnica para substituir as que não funcionaram. É uma compreensão que muda a natureza do trabalho em si. O problema nunca foi que você não estava visualizando com força suficiente. O problema sempre foi que você estava operando no nível errado. O que muda quando você realmente absorve isso, não como ideia, mas como experiência, como algo que você reconhece como verdadeiro no seu próprio corpo, é que o trabalho para. Não o trabalho de investigação, não o trabalho de honestidade consigo mesmo, mas o trabalho de construção, de esforço, de tentar produzir com força uma realidade que sua frequência errada continua desfazendo. Esse trabalho pode parar, não porque você desistiu, porque você entendeu que não era por aí. E o que começa é algo diferente, mais quieto, mais honesto, mais sustentável. O movimento de voltar para si mesmo repetidamente, com curiosidade ao invés de julgamento, com clareza ao invés de esforço. A investigação de quem você é abaixo das histórias. A disposição de examinar as definições que operam no seu sistema e de perguntar, com a honestidade que você provavelmente nunca aplicou a isso antes, isso é verdade? Ou eu apenas decidi que era? Tem um vídeo no canal que entra nessa mesma camada por um ângulo diferente, mais devagar, com mais espaço para o específico. Não sei se é o momento certo para você agora, mas se o que está sentindo pede continuação, ele está lá. E deixei uma coisa nos comentários fixados também. Não é atalho, é extensão. Para quem quiser. Existem pessoas que chegaram nessa conversa com a sensação de que estavam fazendo algo errado, que não tinham fé suficiente, que havia alguma peça que faltava na sua prática, que o problema era você. Agora você sabe que não era você, era a premissa. E existe uma diferença enorme entre eu estou fazendo errado e eu estava fazendo no nível errado. A primeira é julgamento, a segunda é informação. A primeira te mantém preso, a segunda te libera. Você não estava fazendo errado. Você estava fazendo com as ferramentas que te foram dadas, que eram incompletas, que capturavam uma parte da verdade, mas perdiam a parte mais fundamental. A parte mais fundamental é essa. Você não é um ser separado tentando atrair uma realidade separada. Você é um campo de consciência que se expressa como experiência. E o que determina essa expressão não é o que você quer ou o que você pede ou o que você afirma. É o que você é, no nível mais profundo, mais honesto, mais fundamental. E o que você é pode ser investigado, pode ser clarificado, pode ser liberado de camadas de definições que não são verdadeiramente suas. Pode, com o trabalho de honestidade e de presença que não tem nome melhor que isso, retornar a uma coerência que não precisa de esforço para se manter. Isso é o que a física quântica aponta quando você a lê sem romantizações e sem simplificações. Isso é o que Bashar ensina quando você o ouve abaixo das frases que ficam fáceis de repetir. Isso é o que as tradições contemplativas de todas as culturas apontaram, cada uma com sua linguagem, cada uma com seu mapa do mesmo território, o território de que você é o que procura, que a separação é a ilusão fundamental,
que o trabalho é sempre de volta para si mesmo. Agora, olhando de cima para tudo que percorremos aqui, o caminho inteiro fica visível de uma forma que não era possível no começo. Começamos com uma sensação que você provavelmente reconhecia, a de estar fazendo tudo certo, e ainda assim algo não fechava. Não estava na falta de esforço, estava na premissa. Então entramos no que a física quântica realmente diz. Não a versão simplificada que fica confortável, mas a versão que desconforta, que a realidade no nível mais fundamental não existe como coisa fixa e separada de você. Que observador e observado estão entrelaçados de uma forma que a ciência confirma e que nossa intuição cotidiana ainda não absorveu. Vimos como o colapso da função de onda, o momento em que um campo de possibilidades se torna uma realidade específica, não é determinado pela intenção consciente, é determinado pelo padrão total do campo, pelo que você é, não pelo que você quer. Exploramos o que Bashar chama de definições, as crenças profundas, frequentemente pré-conscientes, sobre quem você é e o que é possível para você, e como elas são o mecanismo real de criação, não os pensamentos da superfície, não as afirmações, as definições. Passamos pelo trabalho de examinar essas definições, não com julgamento, mas com curiosidade, de reconhecê-las como adquiridas e não inatas, de perceber que elas podem ser examinadas, questionadas, e quando vistas com clareza suficiente, liberadas. Chegamos à coerência, ao estado em que o que você é nas profundezas corresponde ao que você está sendo na superfície, como o que o campo quântico responde, como o que Bashar chama de alta frequência, como o que as tradições contemplativas chamaram de alinhamento, de graça, de fluxo. E terminamos aqui, não com uma nova técnica, mas com uma nova pergunta. Não como eu manifesto o que quero, mas o que há em mim que está gerando o que experiencio, e isso é realmente o que sou? Essa pergunta é o começo de algo que este vídeo apenas abriu a porta. O trabalho de responder ela, de verdade, com honestidade, com a presença que ela exige, é seu. Não pode ser feito por um vídeo, por uma prática, por qualquer coisa fora de você, mas pode ser feito. E quando começa a ser feito, quando você começa a examinar de verdade o que está operando no fundo do seu sistema, quando você começa a ver as definições que assumiu como verdade, quando você começa a perguntar se elas são realmente verdade, algo muda que não volta. Não de uma vez, não dramaticamente, mas irreversivelmente, como uma luz que foi acesa num quarto que estava escuro por muito tempo. Você não pode decidir que não viu. O que foi visto com clareza não retorna completamente ao escuro, e a realidade que você experiencia, à medida que essa luz se expande, vai refletir isso. Não porque o universo te recompensou por fazer o trabalho certo, mas porque você é diferente. E o campo que você é se expressa diferente, com mais coerência, com menos fricção, com a fluidez específica de algo que está se movendo com sua própria natureza ao invés de contra ela. A física quântica não confirma a lei da atração. Ela aponta para algo muito mais verdadeiro do que a lei da atração jamais prometeu. Aponta para o que você já é, que nunca precisou de atração, que sempre foi o campo do qual a realidade emerge, e que o próximo passo não está à frente, está aqui. É você, agora. E aqui nesse lugar de chegada, que é também um lugar de começo, existe algo que precisa ser dito sobre como essa mudança realmente acontece na prática, não no nível da teoria, mas no nível do dia a dia, da segunda-feira de manhã, do momento em que você está num engarrafamento ou numa reunião difícil, ou olhando para uma conta que não fecha. Porque a grande crítica que essa perspectiva sempre recebe é: tudo bem, é bonito, mas o que eu faço com isso? Como isso se traduz em algo concreto? E a resposta é que ela se traduz de uma forma que é completamente diferente da tradução que a lei da atração oferece. A lei da atração traduz em técnicas: visualize, afirme, mantenha a frequência, haja inspirado. Você tem um checklist. Você pode saber se está fazendo certo ou errado. Tem a confortável estrutura de um protocolo. O que Bashar e a física quântica apontam se traduz em qualidade de presença, em como você está sendo em cada momento. E isso não tem checklist.
Não tem protocolo. Tem apenas a pergunta, repetida com honestidade. O que estou sendo agora? O que está operando em mim neste momento que está gerando minha experiência deste momento? Essa pergunta, quando feita genuinamente, não como técnica, mas como investigação real, muda a textura do momento. Não necessariamente de forma dramática, de forma que você nota internamente uma leve mudança de perspectiva, um passo de trás que cria um espaço entre você e a reatividade automática. E é nesse espaço, entre o estímulo e a resposta, entre o que acontece e o que você faz com o que acontece, que a liberdade real existe. Não a liberdade de controlar o que acontece, a liberdade de escolher quem você está sendo em relação ao que acontece. Bashar fala muito sobre isso. Ele diz que a circunstância é neutra. É o significado que você atribui à circunstância, a definição que você usa para processá-la, que determina sua experiência dela. E o significado que você atribui não é aleatório, é consistente com a definição maior que você tem sobre si mesmo e sobre o que o mundo faz com pessoas como você. Se você tem a definição de que as coisas sempre saem errado para você quando está quase dando certo, então uma complicação de última hora numa boa oportunidade vai confirmar essa definição. Não porque a realidade está te perseguindo, mas porque você processou a complicação através dessa lente e não através de outra. Outra pessoa com uma definição diferente, obstáculos são informação que me ajuda a chegar mais preparado, vai experienciar exatamente a mesma complicação de forma radicalmente diferente. Não porque é mais otimista ou mais ingênua, mas porque está operando com uma definição diferente que produz uma experiência diferente do mesmo evento. E aqui é onde o entrelaçamento entre física quântica e esse território se torna mais concreto do que parece. Porque se a realidade é participativa, se o observador e o observado não são sistemas separados e o que você é enquanto observador influencia o que você experiencia como observado, então a definição com que você processa um evento não apenas muda sua interpretação do evento, ela influencia quais eventos você vai encontrar em seguida, quais potenciais colapsam para você, qual caminho de possibilidades se abre, não de forma mágica, de forma coerente, porque você é um sistema que processa informação de uma forma específica, que toma decisões a partir desse processamento, que cria oportunidades ou as fecha a partir dessas decisões, que atrai ou repele certos tipos de conexões a partir de como está sendo. E tudo isso é uma expressão do campo que você é, da definição mais fundamental que opera no seu sistema. Isso significa que mudar a definição não apenas muda como você se sente, muda literalmente o percurso de possibilidades que se abre para você, não através de força mística, através da mecânica mundana e real de como um campo de consciência, operando a partir de uma definição diferente, toma decisões diferentes, percebe oportunidades diferentes, se conecta com pessoas diferentes e produz resultados diferentes. Isso é física, não metafísica. E é o que fica invisível quando a lei da atração coloca o foco na atração, como se o universo fosse o ator e você fosse o receptor, ao invés de colocar o foco no ser, onde você é simultaneamente o campo e a expressão. Existe uma prática específica que Bashar descreve que não é técnica no sentido usual, mas que tem uma função concreta, a de examinar em qualquer situação onde você note resistência ou padrão repetitivo, a definição que está operando. Ele chama de qual é a definição que estou usando aqui que está gerando essa experiência. E ele sugere que você pergunte isso não com julgamento, não com a intenção de se punir por ter a definição errada, mas com a genuína curiosidade de um investigador. O que está aqui? Qual é a crença que, se eu a aceitar como verdade, faz essa experiência fazer sentido? Porque as experiências que se repetem na sua vida, que persistem apesar do esforço de mudá-las, fazem sentido. Dentro de um conjunto de definições, elas são completamente lógicas. O problema não é a lógica. O problema é o conjunto de definições que você não examinou, porque assumiu que eram fatos e não escolhas. Um exemplo prático.
Você está em mais um relacionamento que começou com tanta promessa e está se deteriorando de formas reconhecíveis. Você tenta várias coisas, comunica melhor, estabelece limites, trabalha a seu lado, vai à terapia. Mas o padrão persiste. A lei da atração diria: você está vibrando em falta de amor. Vibre mais amor. O que Bashar perguntaria: qual é a definição que você tem sobre relacionamentos íntimos que faz esse padrão ser a expressão lógica dessa definição? E quando você olha honestamente, talvez encontre algo como: quando as pessoas me conhecem de verdade, elas eventualmente decidem que não valho a pena. Ou, o amor sempre vem com sofrimento. Um não existe sem o outro. Ou, eu não posso precisar de mais ou vou afastar. Essas definições não são escolhas conscientes. Foram conclusões, tiradas de experiências reais em momentos reais por uma mente que estava tentando entender o que estava acontecendo com ela. E na época, essas conclusões fizeram sentido. Talvez tenham até protegido. Mas agora elas operam no sistema e produzem com absoluta coerência experiências que as confirmam. Não porque o universo está te punindo, porque você está sendo um tipo específico de observador, com um tipo específico de campo, e o que colapsa para esse observador é consistente com o que esse campo acredita ser verdade. Mudar a definição, não afirmar uma nova por cima da velha, mas genuinamente examinar a velha, ver sua origem, questionar se ela é verdade fundamental ou conclusão condicionada, e escolher conscientemente uma que corresponda mais ao que você genuinamente acredita ser possível. Muda o campo que você é. E muda, portanto, o que colapsa como realidade. Não imediatamente, não dramaticamente, com a velocidade com que um padrão profundo pode se reorganizar, que é diferente da velocidade com que um pensamento superficial pode ser trocado, mas de forma real, verificável, mensurável na sua experiência ao longo do tempo. Isso é o que a física quântica, levada a sério, aponta. Que o observador que você é determina o que você experiencia. E que o observador que você é pode mudar, não por decreto, não por afirmação, mas por investigação genuína e presença honesta com o que está operando. Bashar tem uma frase sobre isso que ficou gravada de uma forma que poucas coisas ficam. A única razão pela qual você não tem agora o que genuinamente quer é porque, em algum nível, acredita que não pode ter. E a única razão pela qual acredita que não pode ter é porque adotou uma definição sobre si mesmo que diz que não é possível para você. Isso não é julgamento, é mapa. O mapa de onde a mudança acontece. Não no nível do querer, no nível do ser. E quando você começa a trabalhar nesse nível, quando você começa a examinar as definições, ao invés de reforçar as intenções, algo começa a se mover de uma forma diferente, não exuberante, mais quieto que isso, com uma qualidade que parece menos com aceleração e mais com dissolução. Como se coisas que antes pareciam paredes fossem se revelando como véus, finas, permeáveis, mantidas no lugar não por sua substância, mas pela crença de que eram paredes. E de repente o espaço que você pensava não ter está aqui, não porque o universo o criou para você, mas porque você parou de criar as condições para que não existisse. Isso é o que significa ser o campo ao invés de estar dentro do campo. Estar criando as condições para a sua própria experiência ao invés de receber passivamente uma experiência criada por forças externas. E existem consequências práticas disso que vão além da espiritualidade ou da física. Quando você para de tentar controlar o que acontece e começa a investigar quem você está sendo em relação ao que acontece, as suas conversas mudam, as decisões que você toma mudam, o risco que você está disposto a correr muda, a profundidade das conexões que você consegue formar muda. O tipo de trabalho que ressoa com o que você genuinamente é versus o que você foi condicionado a achar que deveria ser. Isso fica mais claro. Não porque o universo está te guiando com mensagens especiais, mas porque quando você está mais alinhado com o que genuinamente é, suas percepções ficam mais nítidas. Você para de processar a realidade através de filtros tão espessos e vê mais claramente o que está presente. As oportunidades que estavam aqui o tempo todo,
mas que seus filtros impediam de registrar com força total. Isso é o que Bashar chama de sincronicidades. Não eventos mágicos produzidos pelo universo para te ajudar, mas a sua capacidade de perceber e responder à complexidade do real quando você não está usando toda a energia do sistema para manter definições que exigem que você não veja certas coisas. A realidade é rica, está cheia de possibilidades o tempo todo. O que muda com o trabalho de clareza não é o que a realidade oferece, é o que você consegue perceber e usar do que ela oferece. Esse é o mecanismo, não mágico, profundamente humano e confirmado de formas diferentes, tanto pelo que a física quântica encontrou sobre a natureza participativa da realidade, quanto pelo que tradições milenares de investigação da consciência documentaram sobre como a percepção humana funciona. E tudo isso começa com a pergunta mais simples e mais difícil que existe: quem estou sendo agora? Não quem eu quero ser, não quem eu deveria ser. Quem estou sendo? Com honestidade, com curiosidade, sem julgamento, com a disposição de ver o que está aqui sem pressa de transformá-lo em algo diferente. Porque o que você vê com essa qualidade de atenção, vê de verdade. E o que você vê de verdade, você pode trabalhar com honestidade. E o que você trabalha com honestidade começa gradualmente a se reorganizar. Não porque você forçou, mas porque a clareza em si é reorganizadora. Essa é a promessa que a física quântica e Bashar fazem juntos, cada um com sua linguagem, cada um com seu mapa. Não a promessa de que você pode ter qualquer coisa se apenas pedir da forma certa, mas a promessa de que o campo que você é pode se tornar mais coerente, mais transparente para si mesmo, mais livre das interferências que criava sem saber. E um campo mais coerente produz uma experiência mais coerente, não perfeita, não sem dificuldade, mas com uma qualidade diferente, a qualidade de algo que está se movendo com sua natureza ao invés de contra ela. Essa distinção, mover-se com a própria natureza ao invés de contra ela, pode ser a diferença mais importante que existe entre uma vida que se sente como luta constante e uma vida que se sente, mesmo nas dificuldades, como expressão genuína do que você é. E isso não é utopia espiritual, é o resultado concreto, verificável na experiência vivida, de trabalhar no nível certo, não no nível da atração, no nível do ser, não adicionando intenções, removendo interferências, não construindo a versão certa de si mesmo, retornando ao que você já é. Esse retorno, esse movimento de volta para o que existe antes das histórias, antes das definições, antes de tudo que foi adquirido e tomado como identidade, é o que este vídeo tentou apontar. Não ensinar, não prescrever, apenas apontar de ângulos diferentes para o mesmo território, um território que você já conhece, que talvez você tenha visitado em momentos de grande quietude, ou de grande clareza, ou de grande alegria não fabricada, que parece familiar quando você está lá como se você nunca tivesse saído, e que é exatamente a sensação que deveria ter, porque você nunca saiu de verdade. Você apenas ficou ocupado pensando que estava em outro lugar, que o trabalho, se é que podemos chamar de trabalho, é o de lembrar com mais frequência, de voltar com mais facilidade, de criar cada vez menos interferência entre o que você é e o que você está sendo. A física quântica não confirma a lei da atração. Ela aponta para algo infinitamente mais próximo, para dentro, para o único lugar onde a criação sempre aconteceu, para o que você é, agora. Mas há algo que ainda não foi dito aqui, que precisa ser dito. Existe um paradoxo no centro de tudo isso que a maioria das pessoas que trabalha com espiritualidade e desenvolvimento pessoal vive sem conseguir nomear. E ele é esse: quanto mais você tenta mudar o que você é, menos você muda. E quanto mais você simplesmente reconhece o que você é, com honestidade total, sem pressa de transformar, mais a mudança acontece naturalmente. Isso contraria toda a lógica do esforço. Contraria a narrativa de que o crescimento exige trabalho árduo, que a transformação exige disciplina, que você precisa forçar a mudança para que ela aconteça. E Bashar diz que esse paradoxo não é paradoxo. É a mecânica
de como a consciência funciona. Quando você está tentando mudar o que você está partindo da premissa de que há algo errado com o que você é, que o presente estado é inadequado, que você precisa ser diferente para merecer experiências diferentes. E essa premissa, a inadequação do presente, é ela mesma uma definição, uma das mais poderosas e das mais invisíveis, porque ela se disfarça de motivação, de crescimento, de espiritualidade. Eu quero ser melhor. Eu quero evoluir. Eu quero transcender os meus padrões. Mas por baixo de tudo isso, há frequentemente algo mais sombrio. Eu não sou suficiente como sou agora. O presente, eu é o problema. Eu preciso me transformar para ser digno do que quero. E essa crença de inadequação é ela mesma um padrão que o campo responde. Ela gera a experiência de inadequação, não porque você é inadequado, mas porque você está sendo um observador que processa a realidade através da lente da inadequação. O problema com a lei da atração e o problema com muita espiritualidade de crescimento pessoal é que ela frequentemente alimenta essa crença ao invés de dissolvê-la. Ela diz, você pode ter o que quer se fizer o trabalho certo. O que implica, você ainda não fez o trabalho certo. Você ainda não está no estado certo. Você ainda não é suficiente para ter o que quer. E você pode passar anos fazendo esse trabalho, anos em que cada nova prática, cada novo nível de consciência, cada nova técnica confirma que você ainda não chegou, que ainda falta algo, que o suficiente está sempre um passo à frente. Esse é o treadmill espiritual. Você está se movendo, mas o chão se move na mesma velocidade. Você nunca chega, porque o chegar pressupõe que você partia de um lugar de inadequação. E enquanto a inadequação for a premissa, você vai continuar produzindo a experiência de inadequação. Não importa o quão avançado seja o seu trabalho interior. A ruptura com isso não é mais trabalho. É a disposição de parar e reconhecer que você já chegou. Não como afirmação motivacional, como fato ontológico. Você está aqui. Você é consciente. Você está experienciando a realidade. Isso é suficiente. Isso é completo. Não como meta-afirmação, mas como descrição do que é. A consciência que você é não tem graus de completude. Você não é 80% consciente esperando chegar ao 100%. Você é completamente o que é, neste momento, com tudo o que isso inclui. E quando você para de operar da premissa de inadequação, quando você genuinamente reconhece, não como ideia, mas como experiência vivida, que você já é suficiente, algo muda que nenhuma técnica poderia produzir. A tensão de estar em fuga de si mesmo se dissolve. A energia que estava comprometida em manter a ilusão de que havia uma versão melhor de você em construção em algum lugar fica disponível. E o que emerge disso, o que você experiencia quando essa energia fica disponível, é uma espécie de presença no mundo que é completamente diferente da presença de alguém que está continuamente trabalhando para se tornar algo. É a presença de alguém que simplesmente é, completamente, sem desculpas, sem reservas, sem a parte de trás do cérebro sempre calculando se está sendo suficientemente evoluído, suficientemente consciente, suficientemente alinhado. E o campo quântico, o substrato de possibilidades do qual a realidade emerge, responde a isso de uma forma que nenhuma quantidade de intenções positivas conseguiu produzir. Não porque o universo está recompensando a sua completude, mas porque você, sendo completo, sem a interferência da inadequação constante, está sendo um tipo diferente de observador. E um observador diferente colapsa possibilidades diferentes. Simples assim. E profundo assim. Não existe atalho para isso. Não existe técnica que produza artificialmente a experiência de completude. Você pode fingir que é completo enquanto acredita que não é, mas o campo responde ao que você acredita, não ao que você está performando. O que existe é a investigação honesta da crença de inadequação. De onde ela veio? O que ela protege? Se ela é verdadeira, genuinamente verdadeira, no sentido mais fundamental, ou se é uma conclusão que uma parte de você tirou em circunstâncias específicas e generalizou para toda a sua existência. E quando você olha com essa honestidade, a maioria das crenças de inadequação não resistem ao escrutínio.
Elas têm uma origem clara, um momento específico, uma mensagem específica de uma pessoa específica, uma experiência que foi dolorosa o suficiente para deixar uma conclusão. E quando você vê essa origem, vê também que a conclusão era natural naquele contexto e que ela não precisa continuar sendo verdade agora. Isso não é fácil. É simples, mas não fácil, porque essas crenças estão nas camadas mais velhas, mais protegidas. Porque tocar nelas frequentemente envolve tocar na dor original que as criou. Porque há uma parte de nós que as defende como identidade, como o que nos define, como o que nos manteve seguros, como o que nos tornou quem somos. Mas Bashar tem um ponto sobre isso que é devastador na sua precisão. Você não é as suas feridas. Você é a consciência que sobreviveu a elas e que agora pode escolher não as carregar mais como identidade. Isso não significa negar o que aconteceu. Não significa que as experiências dolorosas não foram reais ou que as conclusões que você tirou delas foram bobas. Significa que o que aconteceu não precisa continuar determinando o que é possível para você agora. O passado está fixo, aconteceu, mas o que você faz com ele, a definição que você usa para processá-lo, o significado que você atribui a ele, a medida em que ele informa sua identidade presente, isso é uma escolha que você pode examinar. E examinar não significa apagar. Significa tornar consciente o que estava inconsciente, trazer para a luz o que estava operando no escuro. E a luz em si, a simples visibilidade, já começa a mudar a dinâmica. Isso é o que acontece na terapia quando funciona. Isso é o que acontece nas tradições contemplativas quando você vai fundo o suficiente. Isso é o que acontece nos momentos de grande clareza, quando, por alguma razão, a névoa das definições habituais se dissolve e você vê com nitidez o que estava operando. A diferença é que a maioria das pessoas não sabe que está procurando isso. Está procurando técnicas de manifestação. Está procurando formas de atrair coisas. E o que precisa de busca não é atração, é clareza. Clareza sobre quem você é. Clareza sobre o que está operando. Clareza sobre o que é verdade e o que é crença condicionada. E essa clareza é o que a física quântica, no nível mais filosófico de suas implicações, aponta, que a realidade é participativa, que o que você é enquanto observador determina o que você experiencia, e que, portanto, o trabalho de investigar o observador, de entender quem está olhando e de onde, é o trabalho mais fundamental que existe, mais fundamental que qualquer prática espiritual específica, mais fundamental que qualquer técnica de manifestação, mais fundamental que qualquer sistema de crenças, seja ele científico ou espiritual, porque o sistema de crenças pode mudar. O observador que você é pode mudar. E quando o observador muda, o que é observado muda, não de forma mágica, de forma inevitável. Como a equação que está no coração de tudo, você é o campo. O campo se expressa como experiência. Mude o campo, mude a experiência. Examine o campo, comece a mudar o campo. Essa é a única equação que importa, e ela não está na lei da atração. Ela está na física mais funda e na honestidade mais funda, que muitas vezes são a mesma coisa. Existem pessoas que chegaram nessa conversa vindas de anos de trabalho espiritual, que leram muitos livros, fizeram muitos cursos, aplicaram muitas práticas, que chegaram aos limites do que as técnicas podem fazer e que intuíam que havia algo mais profundo, mas não sabiam como nomeá-lo. Para essas pessoas, o que foi descrito aqui provavelmente soa como algo que você já sabia, mas que estava difícil de articular. Como a teoria que unifica experimentos que já faziam sentido separadamente, mas que não formavam um sistema completo. E para as pessoas que estão no começo dessa investigação, que chegaram aqui depois de um primeiro contato com lei da atração ou com física quântica espiritual, e que ainda têm a esperança de que a técnica certa vai resolver. O que foi descrito aqui provavelmente soa como mais complexo do que gostariam. Para ambas, a mensagem é a mesma. O trabalho não está nas técnicas. Está na investigação do observador, na honestidade sobre o que está operando, na disposição de examinar as definições que constroem sua experiência. E esse trabalho não tem fim,
Não porque você nunca chega, mas porque a investigação do que você é infinitamente rica. Não há um ponto em que você chegou completamente. Há profundidades que continuam se revelando, e cada revelação não é fracasso de não ter chegado antes. É a expansão natural de uma consciência que está se tornando mais transparente para si mesma. Isso é o que Bashar chama de evolução da consciência. Não de um estado inferior para um estado superior, mas da consciência se tornando mais completamente ela mesma. Mais coerente, menos opaca, mais capaz de expressar o que ela genuinamente é sem as interferências dos programas não examinados. E à medida que isso acontece, à medida que você se torna mais você mesmo, menos uma performance do que você foi condicionado a ser, o que você cria no mundo muda, não porque você passou para um nível de frequência mais alto, mas porque você está expressando algo mais genuíno, mais coerente, mais real. E o real tem uma qualidade que o fabricado não tem. Você reconhece quando está em contato com o genuíno numa pessoa, não porque ela está performando a espiritualidade certa ou as crenças certas, mas porque há uma coerência no que ela é que passa para o que ela faz e para o que ela cria. Uma qualidade de presença que não depende de manutenção. Isso é o que a física quântica chama de coerência e o que a tradição espiritual chama de autenticidade. São a mesma coisa vista de ângulos diferentes, e é o destino natural de uma consciência que para de gastar energia em definições que não são suas. O começo disso é aqui, é agora. É a pergunta simples: o que estou sendo neste momento? E essa definição que estou usando para experienciar o que estou experienciando é minha ou foi adquirida? É verdade ou é conclusão? Essas perguntas feitas com honestidade, sem pressa de resposta imediata, sem necessidade de que a resposta seja confortável, essas perguntas são o trabalho, não a lei da atração, não a visualização, não a afirmação, a investigação honesta do observador que você é. Esse é o caminho que a física quântica e Bashar, de ângulos completamente diferentes, estão apontando juntos. E esse caminho não está à frente. Está aqui. É você, prestando atenção em você mesmo com honestidade. Agora. Isso é suficiente para começar. Isso sempre foi suficiente. E a realidade que emerge de um campo que sabe que é suficiente, que não está em fuga de si mesmo, que não está construindo a versão melhor, que está simplesmente sendo com coerência o que é, essa realidade tem uma qualidade que nenhuma técnica de manifestação jamais produziu para ninguém. Não porque é mágica, porque é real. E o real sempre foi o que você estava procurando, por baixo de todas as técnicas, por baixo de todas as práticas, por baixo de toda a busca, o real, que é você, que sempre foi você, antes das histórias, antes das definições, antes de qualquer coisa que você aprendeu que deveria ser. É isso, sempre foi isso. Existe uma última coisa que precisa ser dita sobre o que acontece quando alguém realmente muda no nível das definições. Não é dramático, é silencioso. Não é que a vida vira de cabeça para baixo, que tudo se transforma da noite para o dia, que você acorda num dia diferente com uma realidade diferente. Não é assim que funciona. E quando as pessoas descrevem isso como se fosse assim, estão provavelmente descrevendo um momento de insight que ainda não se enraizou, que ainda não se tornou a nova base de operação. O que acontece de verdade é mais parecido com o que acontece quando seus olhos se ajustam à mudança de luz. Você não percebe exatamente o momento em que o ajuste aconteceu. Você simplesmente nota, em algum ponto, que está vendo mais claramente do que estava antes. Que coisas que eram difusas ficaram nítidas. Que coisas que pareciam impossíveis ficaram possíveis, não porque alguém as tornou possíveis, mas porque você parou de processá-las através do filtro que as tornava impossíveis. E quando você olha para trás, tentando identificar quando isso mudou, não há um momento exato. Há um período, uma direção, uma disposição que foi se aprofundando gradualmente até que o sistema operou de uma forma diferente sem que houvesse uma declaração formal de mudança. Bashar descreve isso como a diferença entre tentar mudar e permitir a mudança. Tentar mudar pressupõe força aplicada contra resistência.
Permitir a mudança é o reconhecimento de que a mudança é o estado natural, que o que precisava de esforço era manter as definições que criavam a realidade que você não queria. Quando você para de manter, quando você para de usar energia para sustentar definições que não são genuinamente suas, a mudança não precisa ser produzida. Ela acontece como o nível natural das coisas, quando a interferência é removida. Como a água que encontra seu nível quando você para de bloquear o caminho. Como o campo quântico que expressa seus potenciais naturais quando o observador não está mais introduzindo uma lente que os distorce. Como você, completamente você, sem a camada de o que você foi condicionado a ser por cima do que genuinamente é, experienciando o que é natural para o que você genuinamente é. Isso não garante que a vida fica sem dificuldade. Não garante que tudo o que você quer aparece. Não garante nada, no sentido que as técnicas de manifestação às vezes prometem, como se o universo fosse um vending machine e você tivesse finalmente encontrado o código certo. Mas garante algo diferente e mais fundamental, que o que você experiencia é genuíno, que você não está desperdiçando energia em conflito com o que você é, que as dificuldades que aparecem são dificuldades reais que pedem resposta real, não a repetição de padrões gerados por definições que poderiam ser examinadas e liberadas. E que a relação que você tem consigo mesmo, o que é no final a relação mais determinante de todas, tem uma qualidade de honestidade e de presença que torna tudo o mais diferente. Não porque você se tornou alguém diferente, mas porque você se tornou mais completamente quem você sempre foi. Isso é tudo que a física quântica aponta. Isso é tudo que Bashar ensina. Isso é tudo que as tradições que sobreviveram tempo suficiente para refinar sua linguagem convergem em apontar. O retorno ao que você genuinamente é. O único movimento que sempre importou. O único lugar onde a criação real acontece. Não à frente. Não em algum estado futuro de evolução. Aqui. Agora. Você. Como você já é. E o que emerge daí, o que a vida se torna quando operada a partir desse reconhecimento, isso não tem descrição que faça justiça à experiência, mas você vai reconhecer quando estiver lá, porque vai parecer como sempre deveria ter sido, como algo que você sabia e que apenas esqueceu por um tempo. E esse tempo, o tempo que você passou esquecido, não foi desperdiçado. Foi o percurso pelo qual você chegou até aqui, com a capacidade de reconhecer o que está sendo apontado de uma forma que não seria possível sem ele. Todo o caminho foi necessário, até o ponto em que você descobre que não havia lugar nenhum para chegar, que você já estava onde precisava estar. Agora, sempre. Deixa eu dizer algo sobre o que acontece entre a segunda escalada desta conversa e o ponto em que você está agora. Existe uma camada que ainda não foi nomeada completamente, e ela tem a ver com o que acontece quando você tenta aplicar essa perspectiva e encontra a resistência específica que ela inevitavelmente gera. A resistência não é ao conteúdo. A resistência é a implicação. Porque se o que foi descrito aqui é verdadeiro, se você é o campo que gera sua experiência, se as definições que opera são as que determinam o que colapsa como real para você, então, a implicação é que você é responsável por muito mais do que a maioria das narrativas espirituais ou psicológicas confortáveis permite. Não responsável no sentido de culpado, mas responsável no sentido de autor. E ser o autor é desconfortável de uma forma específica, porque retira a possibilidade de ser a vítima. A maioria das pessoas tem uma relação muito ambivalente com a narrativa de vitimização. Por um lado, sente que ela limita. Por outro, ela oferece algo muito real, a absolvição da responsabilidade. Se as circunstâncias são responsáveis pelo que você experiencia, então você não precisa examinar o que em você está gerando as circunstâncias. E isso é sedutor, não como fraqueza, como mecanismo de proteção muito humano. Bashar não diz que a vitimização é má-fé, ele diz que é uma fase. Que há um ponto no desenvolvimento de qualquer consciência em que ela começa a perceber que tem mais poder sobre sua experiência do que achava, e que essa percepção é simultaneamente libertadora e aterrorizante. Libertadora
porque abre possibilidades que a narrativa de vitimização fecha. Aterrorizante, porque remove a proteção que a narrativa de vitimização oferecia. E o que decide se a pessoa atravessa essa transição ou recua dela é, em grande medida, o que ela faz com o desconforto de ser responsável. Quem recua frequentemente volta à narrativa de vitimização com mais força, ou migra para uma versão espiritual que mantém a estrutura de vítima, mas troca os culpados. Ao invés de as circunstâncias, a culpa fica com karma, com energias externas, com interferências de outras dimensões, com qualquer coisa que mantenha o locus de controle fora de si mesmo. Quem atravessa, e a travessia não é de uma vez, é um processo que tem recaídas e avanços, começa a operar de um lugar diferente. Não de onipotência, não de eu controlo tudo o que acontece comigo, mas de autoria. Eu sou responsável pelo que eu sou, e o que eu sou determina muito do que experiencio. Essa é uma posição muito mais desconfortável e muito mais poderosa do que qualquer coisa que a lei da atração oferece. Mais desconfortável porque exige honestidade sobre o que você está sendo. Mais poderosa porque de qualquer coisa que você possa mudar, o que você é a única que está completamente dentro do seu alcance. O mundo externo, as outras pessoas, as circunstâncias, os sistemas, os eventos, você não controla. Mas o que você é em relação a tudo isso, a definição que usa para processá-lo, a frequência que emite enquanto navega por ele, a coerência ou incoerência do seu campo, isso está dentro do seu campo de influência, de uma forma que nada externo jamais estará. E a física quântica, nas suas implicações mais profundas, confirma que isso é suficiente, que mudar o observador é mudar o observado, que tornar-se mais coerente, mais transparente para si mesmo, mais genuinamente o que você é, isso é o trabalho que produz a maior transformação possível na realidade que você experiencia. Não porque você forçou a realidade a mudar, mas porque você mudou, e a realidade, sendo participativa, expressou isso. Essa não é a promessa de que você vai ter tudo o que quer se apenas ser suficientemente iluminado. É a promessa mais humana e mais verdadeira, que quando você para de usar sua energia em conflito com o que você é, essa energia fica disponível para criar, para conectar, para perceber e responder à riqueza do que a vida oferece. E o que você cria, conecta e percebe a partir desse lugar é genuíno, seu, real, não atraído por técnicas, expresso a partir de si mesmo. Isso é o que muda tudo. Não a física quântica como metáfora para pensamentos positivos, mas a física quântica como apontamento real para o que você genuinamente é e para o poder extraordinário que existe na disposição de ser isso completamente, sem reservas, sem a performance de uma versão mais aceitável de si mesmo. Isso é o que Bashar ensina com cada resposta, cada pergunta, cada encontro que documenta. E isso é o que este vídeo tentou, de um ângulo específico, trazer para o mais perto possível do que você pode sentir como verdade no seu próprio corpo. Não verdade exterior, verdade que você reconhece, que estava aqui o tempo todo, esperando apenas ser nomeada. E antes de ir uma coisa, quem chegou até aqui com o reconhecimento de que o problema nunca foi o esforço, que o esforço sempre foi o sintoma de uma premissa errada, escreva nos comentários: eu sou o campo que cria, não o recipiente que espera. Não para o canal, para você mesmo, como âncora. E se ficou algo aqui que pede mais espaço, tem um vídeo no canal que entra por um ângulo diferente, mais devagar, sem pressa de conclusão. Não sei se é o momento. Se for, ele está lá. Também deixei uma coisa nos comentários fixados. Não é produto, é extensão da conversa, para quem quiser continuar de outro jeito. Mas o que importa não está nem no próximo vídeo, nem no material. Está em você, na pergunta que não vai embora, na investigação que este vídeo apenas abriu uma porta. Essa porta não fecha. Agora que você a viu, ela fica aqui, aberta, como você.